Leila. Nós pedimos a proteção dos amigos espirituais, elevando o nosso pensamento e agradecemos a oportunidade de reunirmos em nome de Jesus para alimentarmos do pão espiritual necessário ao nosso crescimento. Nós agradecemos e pedimos proteção, paz e saúde. De uma maneira especial, agradecemos a presença do SAID, que ele tenha a orientação e a proteção necessária para transmitirmos para nós os conhecimentos da noite de hoje. Que possamos, face a esses conhecimentos, colocá-los em prática. Obrigado a Jesus, obrigado aos amigos espirituais. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pai, a palavra é sua e que Jesus te abençoe. Tá bom. Muito obrigado. É uma alegria poder falar com vocês sobre o Esperanto, que é uma coisa que, desde quando eu fui na União Espírita Mineira, em 1975, ainda jovem, aprendeu o Esperanto. De lá para cá, nunca mais larguei. Parece que o Esperanto entrou no meu coração. São poucas as pessoas que, mesmo no movimento espírita, dedicam tempo para aprender o Esperanto. Que apesar de toda a mística que às vezes a gente cria sobre a língua, muitos até pensam que é uma língua que veio do mundo espiritual. Então vamos mostrar isso hoje. A gente pensa assim que é uma coisa muito boa, mas é uma língua. Então, quem estuda língua aí, por exemplo, sabe. Quem estuda italiano, francês, inglês, sabe que todo esse trabalho que a gente tem para aprender as regras gramaticais, decorar as palavras, as raízes, e lembrar daquelas palavras na hora de falar alguma coisa, tudo isso acontece com o Esperanto. Então, quando a pessoa vai na prática aprender o Esperanto, aí perde aquela ideia meio encantada que ela tinha com relação à língua. Porque nesse ponto o Esperanto passa a ser igual a qualquer outra língua. Eu dou os cursos com uma aula por semana, às vezes. Uma aula por semana não é suficiente para a pessoa aprender uma língua, seja ela qualquer língua. Ela tem que praticar durante o intervalo entre uma aula e a outra, ela tem que estudar. Então, isso eu estou falando porque no campo espírita, vocês são um exemplo. Eu tenho certeza que vocês estão sobrecarregados de tarefas. Eu vejo a Érica lá, o pessoal pede muita coisa, né, Érica? São as apostilhas, são as cartilhas, as orientações, as reuniões, a discussão em grupo. Então, embora todos tenham uma boa ideia a respeito do Esperanto e dão um apoio de coração, a questão do aprendizado ainda é deixada para lá por causa das muitas tarefas. Então, nesse sentido, são muito poucos os esperantistas que realmente gastam o tempo deles para estudar o Esperanto. Muitas vezes isso significaria deixar de fazer alguma tarefa espírita. E isso é muito difícil. Uma pessoa que já está acostumada com as tarefas, parece que faz parte mesmo da missão da pessoa, fazer aquelas práticas. Então, deixar uma tarefa para assumir uma outra, assim, que não é tão... O Esperanto não é exatamente uma matéria doutrinária, é mais difícil. Então, por isso que, às vezes, o pessoal já sabe, a nossa área ainda é uma área muito pequena, porque nós precisamos de pessoas que saibam falar a língua. Não adianta, por exemplo, entrar para a área alguém que seja, o melhor que seja como tarefeiro, ele tem que saber a língua. É como se estivesse estampado em nós, na nossa testa, ó, eu tenho que falar a língua, porque como é que eu vou poder depois falar que o Esperanto é uma língua, vamos supor, fácil? Eu não falo isso, porque eu sei que Esperanto não é fácil, depois eu vou explicar por quê. Mas como que eu iria fazer uma boa propaganda do Esperanto se eu mesmo não soubesse o Esperanto? Então, essa é uma das características da área. A pessoa que estiver na área, além de estar sintonizada com os objetivos do movimento de unificação, teria que estar também
conhecendo, sabendo, utilizando a língua igual todos os outros companheiros. Eu poderia, então, fazer uma apresentação para vocês do material para a gente explicar melhor, assim, mostrando... Perfeitamente, Said. Fica à vontade. Então tá, eu vou apresentar aqui, então. Falar da área do Esperanto, de alguma forma, no campo espírita, é falar também de como que o Esperanto surgiu no âmbito da Federação Espírita Brasileira. A gente costuma fazer assim, quando nós vamos falar do Esperanto com alguém que ainda não tem ideia do que é o Esperanto, a gente faz essas perguntas, costuma fazer essas perguntas para esclarecer bem mesmo para a pessoa que está tomando contato com o Esperanto. O que é o Esperanto? O Esperanto é religião? O Esperanto veio para substituir outras línguas? O Esperanto é fácil? A resposta bem clara é essa aqui, ó. É a língua auxiliar neutra e internacional criada pelo Dr. Lázaro Luiz Zamenhof em 1887 na Polônia, oferecida livremente à humanidade com progressiva aceitação mundial, com estrutura fonética única e apenas 16 regras fundamentais, é falada por um grande número de pessoas em todos os continentes. Então, o Esperanto não é religião, não veio para substituir outras línguas, até tem aquele dito que fala assim, para cada pessoa a sua língua nacional, e para a humanidade o Esperanto. Então, o Esperanto seria a segunda língua de cada pessoa que escolhesse o Esperanto como sendo a segunda língua. Se a gente toma essa iniciativa aqui no Brasil, e alguém na Alemanha toma essa mesma iniciativa, ele está, então, com toda a efetividade de comunicação conosco aqui, se a gente estiver em contato. Porque ele vai usar o alemão lá para eles, mas no contato internacional dele, ele vai usar o Esperanto. E a gente também usando a mesma ideia. Porque aí a gente economiza ter que aprender outras línguas. Porque imagina só no campo internacional, como que a gente vai fazer para se comunicar com outras pessoas de outros países? Será que nós vamos ter que estudar italiano para falar com italiano? Inglês para falar com alguém na Inglaterra ou dos Estados Unidos? A ideia, então, é muito simples, mas vocês sabem, as coisas simples, às vezes, são difíceis de ser aplicadas. Não é o caso do Evangelho? Então, o Esperanto é uma língua, mas ele tem alguns objetivos. Abel Gomes ditou, através de Chico Xavier, um acróstico sobre o Esperanto. Aí eu vou passar esse acróstico aqui para vocês verem. Na ideia de um espírito que foi esperantista quando vivia aqui na Terra, entusiasta, ativo, ele, no mundo espiritual, continuou com o ideal. Para ele, o Esperanto tem essa significação, veja bem, estreitar os povos, semear a compreensão, preparar a concórdia, espalhar a solidariedade humana, reunir as criaturas, aclarar o caminho das nações, nutrir os ideais de fraternidade universal, traçar rumos novos à evolução da Terra, organizar a paz no terceiro milênio. Se ele já era um idealista aqui entre nós, parece que no plano espiritual ele ainda continuou com essa força de ideal, né? Atualmente, talvez nós ainda não estamos em condições de entrar em sintonia com esses objetivos, porque, veja bem, nós temos aí uma guerra muito forte entre nós, fora as outras pequenas guerras. Atualmente está havendo guerra entre Rússia e Ucrânia. E as nações, ao invés de buscarem um consentimento de paz, sentarem à mesa, pedir que todos eles se sentem à mesa, ver o que se pode fazer em termos de paz, as nações ficam se posicionando umas a favor de uma, outras a favor de outra. Ou seja, a guerra ela é extensiva a outras nações. Não é só aqueles dois países ali que estão em guerra, aquelas duas nações. Tem as nações que se alinham a um lado e as nações que se alinham ao outro. Então, nosso mundo ainda está muito assim,
desintonizado desse ideal de fraternidade. Mas é lógico, é igual também desintonizado do conhecimento espiritual. O espiritismo ainda é pouco conhecido lá fora, não é isso? Mas isso não quer dizer que as pessoas não vão desistir de cada vez mais levar o conhecimento espírita lá para fora, não é isso? E é interessante que a gente fala muito entre Esperanto dentro do movimento espírita, embora tenha um detalhe em relação a Allan Kardec. Veja bem, Allan Kardec nasceu em 1804, ele desencarnou em 1869, não foi? E o Zamenhof, o criador do Esperanto, ele nasceu em 1859 e desencarnou em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Significa que Allan Kardec não conheceu, nunca ouviu falar do Esperanto, porque quando ele já tinha desencarnado, o Esperanto ainda não tinha surgido. A obra, o Livro dos Espíritos, foi lançada em 1857 e o Esperanto foi lançado em 26 de julho de 1887, ou seja, 30 anos depois de O Livro dos Espíritos. Mas a gente estudando as obras de Allan Kardec, vendo o pensamento de Allan Kardec exposto ali, e vendo também o que motivou o Zamenhof a criar o Esperanto, a gente vê que há uma semelhança assim, nos ideais que ambos professavam. Principalmente porque ambos pensavam muito na humanidade. Eu até tive uma curiosidade, peguei o Livro dos Espíritos e pensei assim, quantas vezes a palavra humanidade é citada na obra O Livro dos Espíritos? Se eu não me engano, chega a umas 80 vezes. É muita coisa, sabe? Ou seja, o pensamento de Allan Kardec, quando ele visualizou o conhecimento da revelação espírita, ele pensava sempre na humanidade, não é isso? Tanto que o espiritismo começou a se expandir para outros povos. E muitos aí também contribuíam com Allan Kardec, pessoas da França, da Itália, da América, e na época dele ele recebia manifestações mediúnicas vindas de diversas partes. Ele fazia um trabalho de codificação, vocês sabem muito melhor do que eu. E o Esperanto, inclusive, ele foi lançado como manual na língua russa, porque na Polônia, naquela época, estava sob o domínio do Império Russo. E eles falavam russo na Polônia. Nas escolas, às vezes obrigavam a usar o russo. E o Zamenhof, no lar dele, ele falava russo. Mas ele teve uma motivação para criar o Esperanto. Por isso que o Esperanto tem uma diferença em relação às outras línguas. É uma língua dita artificial, mas de artificial mesmo ela não é muito, porque ela usa os elementos das principais línguas europeias e também das línguas eslavas. Mas a motivação, Zamenhof mostrou, quando ele escreveu para um amigo dele, em 1895, ele disse por que ele sentiu essa questão linguística. Aqui, por exemplo, naquela carta que ele escreveu para um esperantista conhecido dele, amigo dele, ele diz assim, lá no meio da carta, o local de meu nascimento e de minha infância deu a direção de todos os meus futuros passos. Em Bialystok, a população consiste de 4 elementos diversos: russos, poloneses, alemães e judeus. Cada um deles fala a sua própria língua e se relaciona com os outros de forma inamistosa. Educaram-me como idealista. Ensinaram-me que todos os homens são irmãos. Entretanto, na rua e por todos os lados, a cada passo, era-me dado ver que não existiam homens, só russos, poloneses, alemães, hebreus. É interessante essa maneira dele falar. Não existiam homens, só russos, poloneses, alemães. Porque, na verdade, quando a gente valoriza o ser humano, a gente não pensa que ele tem que ser russo para ser valorizado, né? Nem que ele tem que ser polonês ou alemão. Essa é uma ideia até que deveria se estender aos nossos dias. Porque, por exemplo, como que as pessoas ainda estão agindo? Se vem um grupo de imigrantes para o país da pessoa, ele separa aqueles imigrantes e fala, esses são imigrantes. Eles não têm os mesmos direitos que a pessoa daquela nação tem.
eles não veem como seres humanos, veem com essas diferenças. E isso lá não era só essas 4 línguas, não. Tinha dezenas de dialetos também, e isso causava muita confusão. Às vezes, discussões nas ruas, nas feiras, e ele, como criança, presenciava tudo aquilo. Aí, nessa cidade de Białystok, lá da Polônia, na época, a pessoa impressionava, sente a infelicidade, ele continua falando, da diversidade linguística e se convence a cada passo que a diferença de línguas é a única, ou pelo menos a principal causa que separa a família humana e a divide em partes não amigáveis. Realmente, a língua é a principal representante da cultura de um povo. Um povo se caracteriza principalmente pela língua que ele fala. Só que tem esse problema. A língua cria uma barreira. E essa barreira faz com que a gente, muitas vezes, não se relacione de forma amistosa. Aí, a história da humanidade é cheia de conflitos entre as nações. Allan Kardec, ele tem várias passagens também nas obras dele, em que ele toca as questões relacionadas à linguagem, língua, à fraternidade entre os povos. Muito a palavra fraternidade nessa obra também. Com relação à linguagem, ele fala da linguagem no sentido assim, da compreensão daquilo que se fala, e não da língua, no caso. A linguagem, por exemplo, essa passagem aqui na introdução, ele fala assim, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Ele estava falando sobre a questão, por exemplo, por que ele teve que criar alguns neologismos? Porque se ele fosse usar termos igual alma para espírito, haveria uma grande confusão. Porque cada pessoa vê a questão da alma de uma maneira diferente. Alguns pensam que a alma poderia ser o espírito, outros que a alma é só quando o espírito estiver no corpo. Há uma confusão. E ele estava analisando essa questão lá na introdução do Livro dos Espíritos. Aí ele fala sobre a questão linguística, sim. Nesse ponto aí ele aborda a questão linguística. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões com uma palavra para cada coisa. Todos se entenderiam. Ele então pensa que se houvesse uma língua perfeita, nós sabemos que nem o Esperanto vai ser considerado perfeito, mas ele já estava pensando que uma língua perfeita poderia melhorar a forma da gente compreender as coisas, uma vez que cada ideia seria expressa por uma palavra clara. O Esperanto talvez se aproxima disso, porque, veja bem, por exemplo, em 1924, a Academia de Ciência da França, através dos estudiosos dela, eles analisaram a língua Esperanto e eles soltaram um comunicado recomendando o aprendizado do Esperanto. E nesse comunicado que eles soltaram, essa academia disse que o ensino dessa língua, uma obra-prima de lógica e simplicidade, seja introduzido pelo menos de modo facultativo nos programas oficiais das classes de ciência em todas as instâncias de ensino. Pelo menos eles falam obra-prima de lógica e simplicidade. Corroborando essa ideia, no Brasil, olha o que Guimarães Rosa falou sobre o Esperanto. Guimarães Rosa sabia o Esperanto. Ele dá uma entrevista dele que ele fala que ele conhecia umas 12 línguas. Algumas ele sabia até falar. O Esperanto estava entre as que ele dominava. E ele tinha uma ideia muito interessante. E essa língua, o Esperanto, isso aí ele fez no jornal Estado de Minas, um artigo dele. De grande simplicidade e rara beleza, que está naturalmente predestinada a veicular e divulgar as obras literárias do futuro. Muita gente está traduzindo as obras dos seus países para o Esperanto. Aqui no Brasil, nós já temos Jorge Amado, temos José de Alencar, tem um lá do Rio de Janeiro, muito conhecido,
Machado de Assis já tem algumas obras de Machado de Assis em esperanto. Então, essa ideia de Guimarães Rosa, na verdade, já está se materializando. A gente também tem contato com obras da cultura de vários povos através do esperanto. Para corroborar toda essa questão do esperanto em termos assim de como que a espiritualidade vê o esperanto, mais uma vez Chico Xavier também recebeu várias mensagens de Francisco Valdomiro Loures. Hoje eu ainda vou falar um pouquinho mais dele, que tem até a ver com o nosso trabalho. Francisco Valdomiro Loures, depois que ele tinha desencarnado, em 1959 ele ditou várias mensagens mostrando como que o esperanto estava presente no plano espiritual. São 10 mensagens, são, em termos de página, talvez de umas 20 páginas, cada mensagem com um capítulo diferente. E ele falou assim, sobre o Zamenhof, que criou o esperanto. Lá no plano espiritual, antes dele vir reencarnar aqui na Terra, ele diz sobre o Zamenhof, auxiliado pelas numerosas equipes de colaboradores que se afinavam com o ideal, o gênio da confraternização humana, gênio da confraternização, que conhecemos por Lázaro Luiz Zamenhof, engenhara, com inspiração divina, o prodígio do esperanto, estabelecendo-se instituição de academias, a instituição de academias respectivas nos planos espirituais conexos às nações mais cultas do planeta. Nós já sabemos, por exemplo, que foi falado de uma dessas academias naquela obra Memórias de um Suicida, não foi? Quem já leu a obra sabe que lá tem muitas informações também sobre o esperanto do plano espiritual. E aí, a Federação Espírita Brasileira, desde cedo, desde a sua criação, começou a dar apoio ao esperanto. A primeira vez que a gente ouve falar do esperanto lá, dentro da Federação, foi em 1909, quando o reformador de 1909, por iniciativa de Leopoldo Cirne, publica texto do esperantista espírita francês Camille Chagnot. Esse esperantista espírita francês escreveu aos espíritas brasileiros. Ele achava interessante, ele ficava admirado. Allan Kardec tinha uma reserva de tantas mensagens que vinham de vários países, em línguas diferentes. Ele pensava que se eles criassem um boletim, uma revista, naquela época, ele poderia concentrar todas essas línguas, essas informações, por meio de uma língua. Então, ele que sabia o Esperanto, achava que o Esperanto era essa língua. Então, ele começou a falar com os espíritas para aprenderem. E no Brasil, eles receberam a carta dele e aceitaram essas ideias com relação ao Esperanto. Tanto que, em 1912, a Federação Espírita Brasileira inaugura seus primeiros cursos gratuitos de Esperanto, sob a direção de José Machado Tosta. E aí, lá, por volta de 1937, a Federação Espírita Brasileira criou o Serviço de Propaganda do Esperanto. Em 1940 e tanto é que eles criaram um departamento, mas atualmente eu não sei se ainda é o departamento. Mas o órgão da FEB apresenta desde 1909, de forma não periódica, artigos sobre o Esperanto, mas mensalmente somente a partir de 1937. E até hoje o reformador divulga sempre uma página sobre o Esperanto. Aí, por exemplo, na época dos 100 anos de surgimento do Esperanto, o reformador fez um número especial sobre o Esperanto. Esse aí, com o Zamenhof, o criador do Esperanto, na capa. E na União Espírita Mineira, a gente que trabalha na área do Esperanto, nós tentamos seguir a trilogia dos 3 S: Esperanto, Evangelho e Espiritismo. Porque não adianta a gente estudar o Esperanto só como Esperanto. Nós temos que estar com toda a sintonia, igual todas as áreas, com o Espiritismo, e a fraternidade tem que ser também, vamos dizer assim, do direcionamento que a gente deve dar às nossas atividades. Então, o esperantista, ele une esses 3 ideais em um só: Esperanto, Evangelho e Espiritismo. E lá, na União Espírita, a gente sabe que desde a década de 40,
já eram dados cursos da língua internacional sob a direção do engenheiro Aristóteles de Faria Alvim. Se eu não me engano, é quando a sede da União Espírita ainda era na rua Curitiba. Aí, pelo menos, é um sobrado, o segundo andar é que era a União Espírita Mineira. E chegamos, então, até os nossos dias, e aí, apesar de a gente estar, assim, com pouca gente, a gente começou a trabalhar também em sintonia, em parceria com as outras áreas da União Espírita. Por exemplo, que tipo de trabalho que estabeleceu uma parceria com outras áreas? Veja esse trabalho aqui, ó. Foi feita uma campanha que nos ajudou muito a área de comunicação para comemorar o Dia do Esperanto, 26 de julho. Então, a campanha chamou O Esperanto é para você. Aí nós, junto com o pessoal lá da comunicação, criamos as frases que todo dia, durante uma semana, seriam apresentadas no Twitter, no Facebook, na página da União Espírita e talvez no WhatsApp, me parece que em 4 mídias, iria apresentar, então, essa campanha, O Esperanto é para você, para divulgar. Então, na parte da manhã seria um cartazinho em português, na parte da tarde, Esperanto em português. Então, surgiu no domingo. No próprio domingo, então, na parte da manhã, surgia a divulgação de algo assim como esse cartazinho aí, por exemplo. O Esperanto é para você que deseja um mundo mais igualitário. Já na segunda-feira, aí já surgia na parte da manhã em Esperanto com a tradução embaixo. Então, o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, com facilitar que estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento em forma universalista. É lógico, a gente não sabe se o resultado deu certo. Apareceu umas 2, 3 pessoas interessadas realmente no Esperanto, mas não da forma como a gente pensa que uma campanha de uma semana iria influenciar. Na segunda-feira à tarde, então, já tinha só em português. Aí nós chegamos também em outros trabalhos conjuntos, esse da campanha Por que Estudar? Todo mundo participa dessa campanha. Érica participou muito, né, Érica? Aqui o Geraldo, eu acredito, e o Nelson, todos vocês participaram de alguma forma para dar um formato de como estudar na sua área. Nós também fizemos isso. Só para exemplificar, entre os diversos amostragens, tem essa parte é muito interessante. É uma citação de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, nessa obra Tragédia de Santa Maria, é uma obra mediúnica. Ele cita: o Esperanto está a serviço da fraternidade como a beneficência a serviço do amor. Introduzir a mocidade ao seu estudo racional é adverti-la a se preparar para um futuro radioso que tenderá a enlaçar a humanidade no mesmo elo de vibrações afetivas. Essa é uma das maneiras da gente trabalhar para divulgar o Esperanto. Temos várias maneiras. Uma delas é traduzir, passar para o Esperanto as obras básicas do Espiritismo. Aqui, por exemplo, tem um conjunto de obras que os esperantistas espíritas já podem estudar em Esperanto, traduzidas diretamente do original em francês para o Esperanto. Mesmo quem não sabe o Esperanto vai reconhecer aí, não é? La Libro de la Spiritoi. La Evangelio lau Spiritismo, já sabem qual que é, né? La Libro de la Mediumoi, la Geneso, la Cielo cae la Infero, Quio estas Spiritismo. Vocês lembram que no início eu falei que eu comecei a aprender Esperanto em 1975? Naquela época, nós tínhamos como nosso patrono principal o professor Allan Kardec. Ele ensinou ao meu professor. Então, eu não tive aula diretamente com o seu Allan Kardec. O seu Allan Kardec é o que traduziu o céu e o inferno. E várias outras obras também do Espiritismo. Aqui tem outras obras, por exemplo, sem ser as básicas. Said, sim? Quais são as línguas que foram usadas para servir de base para o Esperanto? O Esperanto, pelo que você percebeu aí, você vai ver que são as línguas latinas e anglo-saxônicas. O inglês, o alemão, em menor parte. A maior parte são radicais que são derivados das línguas latinas. Por exemplo, olha aqui, Pensamento e Vida. Apesar dele ser polonês,
ele não puxou a sardinha para a lata dos poloneses. Ele pensou assim, não, tem que ser uma coisa que facilita, que as pessoas reconheçam. Ele não inventou a palavra, porque inventar também seria muito difícil decorar. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, ó, penso, o que eu estou falando? Pensamento, penso. Cai, vivo. O cai parece que vem lá do grego, é o i. Penso, cai, vivo. Pensamento e vida. Ação e reação. Ago, cai, reago. Coletânea de poemas mediúnicos. Mediuma, poemaro. Nosso lar, nia heimo. Há 2000 anos. Antal, du, mil, yaroi. Muitas palavras a gente reconhece. Se eu falar com vocês um pouquinho em Esperanto, eu acho que vocês vão me entender. Vocês querem que eu faça essa experiência? Faz aí. Então escutem bem. Depois vocês vão me falar quanto por cento vocês entenderam, tá bom? Vamos supor que eu estou diante de uma plateia esperantista. Vou falar sobre o Esperanto. Esperanto, estas lingvo internacia, parolata en la tuta mondo, en Europa, Africo, Americo, Asio, kai Esperanto, estas lingvo de Dr. Zamenhof. Zamenhof vives em Europa, em Polando. Zamenhof estis polandano. Li estis oftalmologisto, persono kiu traktas la okulojn. Kaj Zamenhof estas genio pri lingvoj. Zamenhof parolis la anglan, la francan lingvon, la germanan lingvon, la italan lingvon, latinan lingvon, grekan lingvon. Zamenhof granda conanto de lingvoj. Kaj en la infaneco Zamenhof infano pensis pri internacia lingvo por la homoj de la tuta mondo, porque la homoj intercompreniĝu inter si. Muito bem. Falei um pouquinho em Esperanto. Algumas coisas vocês compreenderam? Falei sobre Zamenhof, o criador do Esperanto. Eu compreendi até oftalmologia. Eu também. Eu também. Até ele era médico. E aí, Geraldo? Ele era médico oftalmologista? Sim. Pois até aí nós entendemos, eu entendi bem. Depois apertou. Criança, ele pensou no Esperanto para unir as pessoas. La homoj intercomprenidas. Mas com o estudo tranquilo, a gente começa a entender. Porque, por exemplo, eu falo Esperanto. Mi parolas Esperanto. Então, de onde que vem esse parole? Quem não estudou outras línguas não vai reconhecer. Mas quem já estudou um pouquinho italiano, alguma outra língua, vai reconhecer, né? Por exemplo, isso aqui, ó, fenestro. Para nós é janela. Bem diferente de fenestro. Mas vai estudar lá fenêtre, do francês. Finestra, se eu não me engano, do italiano. Fenestro, do esperanto. Mesa é tablo. Ora, para nós, mesa é mesa, mas tablo, mas vai lá no francês. O francês tem table, no inglês tem table, nós temos a palavra tabular. De português, ele chegou a usar alguma coisa? Por exemplo, memória, em esperanto, memoro. Amor, em esperanto, amo. As raízes são as mesmas do português. Quer ver outras? Por exemplo, sentir, em esperanto. Sente, sentir, sente. A raiz é a mesma, só a terminação que varia. Mas é o sente, é o ame do amor. Por quê? Porque o português também é uma das línguas latinas. Então, há muita sintonia com o Esperanto. Aqui, por exemplo, ó, tem os dicionários editados pela Federação Espírita Brasileira. O senhor Allan Kardec Afonso Costa, aquele que eu falei que já trabalhou na União Espírita Mineira, ele é o autor de 2 dos mais conhecidos dicionários do Brasil.
esse dicionário português-esperanto e o esperanto-português. E aqui tem várias edições da revista Reformador, em cuja capa o assunto era o esperanto. Olha para você ver. Ismael Gomes Braga, o grande esperantista que introduziu o esperanto assim de maneira efetiva na Federação Espírita Brasileira, o criador do Esperanto Sem Mestre, aquele que eu falei da mensagem que ele deu para Chico Xavier, Zamenhof e vários outros aí. Quais são as sugestões de atividades para os trabalhadores das áreas do Esperanto em instituições espíritas? O que um trabalhador esperantista pode fazer? Primeiro, como eu já falei para vocês, é estudar e dominar o uso do Esperanto. Isso aí é básico para quem é esperantista. Apoiar a formação de núcleos, setores ou áreas de Esperanto para atuar em colaboração com as áreas doutrinárias. Ele deve dar sempre esse apoio. Desenvolver material de orientação, manuais, palestras, oficinas ou cursos para o ensino e aprendizado do Esperanto. O presidente da União Espírita Mineira me pediu se eu podia dar um curso de Esperanto para o Grupo Sheila, para o Centro Espírita do Grupo Sheila. Eu comecei a fazer isso. E aí eu estou aproveitando e preparando o material que eu já estou dando lá no curso, para que aqui futuramente a gente use esse mesmo material para novos cursos. Então, é uma experiência muito interessante. A gente também faz as palestras, quando às vezes o pessoal pede para divulgar, e o material, aos poucos, a gente está fazendo também. O esperantista, geralmente, ele deve se disponibilizar para as reuniões com os membros das instituições espíritas para esclarecimento e sugestões do uso do Esperanto. É bom manter o intercâmbio com o movimento esperantista neutro, nacional e internacional, porque nós não somos uma ilha. O Esperanto foi feito para comunicar. E, no caso espírita, é para divulgar, inclusive, as obras espíritas. E nós já temos elas traduzidas para o Esperanto, as principais. E isso já está sendo feito um trabalho no finalzinho, vou mostrar para vocês. E promover a redação ou tradução de textos de Esperanto para divulgação nas mídias disponíveis. Eu não falei, por exemplo, de um outro trabalho que a gente está fazendo em parceria também aqui com a área de comunicação, que toda a segunda, quarta e sexta, o pessoal, eles lançam uma frase das obras básicas de Emmanuel ou do Evangelho. O Evangelho, se eu não me engano, é na quarta-feira. Outro dia é o Livro dos Espíritos e outro dia uma obra de Emmanuel, segunda, quarta e sexta. Durante o ano inteiro, cada dia do ano, todas essas frases foram traduzidas para o Esperanto. Então é um do trabalho que o esperantista deve fazer. Por isso que ele tem que conhecer o Esperanto. Que o pessoal fala assim, Said, nós vamos traduzir essas frases aqui para divulgar em português e em Esperanto. A gente tem que saber traduzir. Ou então buscar se já está traduzido. Nós temos endereços onde as pessoas podem aprender o Esperanto, se quiserem, de forma gratuita. A Liga Brasileira de Esperanto, é só pôr o nome Liga Brasileira de Esperanto, que cai no site deles, lá eles oferecem vários cursos. A Federação Espírita Brasileira faz a divulgação do Esperanto. Se vocês digitarem assim, curso de Esperanto, com a letra K, no Google, vocês vão chegar num curso de Esperanto que é oferecido gratuitamente na internet. É um curso que já está na quarta edição, cada uma edição que ele foi surgindo, ele foi sendo melhorado. Quando a pessoa aprende as primeiras palavras, as primeiras frases, ele clica em cima da frase e ouve a frase em Esperanto. É um curso muito interessante e é gratuito na internet. Tem esse curso do Adonis Salib, que a gente divulga no site da União Espírita também, Esperanto para um Mundo Moderno. Tem um programa Mia Amico, que também é para ensino do Esperanto e para relação entre as pessoas, até com pessoas de vários países participam. Tem um portal de aprendizado que é Lerno. Tem rádios que divulgam programas em Esperanto. Da mesma forma como tem a Wikipédia, já existe a Wikipedia em Esperanto, muito amplo, inclusive, com milhares de itens. Tem o dicionário de um colega nosso de Belo Horizonte, que está na internet, um dos melhores dicionários. A gente vai lá, quer saber qual o sentido de determinada palavra, clica e ele dá a palavra em Esperanto. Quer saber do Esperanto para o português, tem outra parte que é do Esperanto para o português. Então, a internet, se vocês lançarem a palavra Esperanto no Google, eu fiz essa experiência outro dia.
se eu não me engano, teve um retorno de 600 e tantos milhões de ligações com a palavra Esperanto. E eles viram o seguinte, mas são tão poucas as pessoas esperantistas que existem no mundo, eu, pelo menos, não imagino que exista mais do que 3 milhões de pessoas que usem o Esperanto, de alguma forma. Mas não temos estatística, não temos. Mas, pensando bem, o mundo tem quantas bilhões de pessoas? São 7 bilhões. O que representa 3 bilhões nesse universo? É bem pequeno. Mas eles são tão dinâmicos que parece que, relativamente, eles são muito mais dinâmicos do que o pessoal que divulga o português e divulga outras línguas. Porque, apesar de não ser a língua mais divulgada, vamos supor, se tiver as 10 línguas divulgadas na internet, o Esperanto pode estar entre elas. Apesar dos adeptos do Esperanto ser um grupo pequeno, eles são muito ativos e dinâmicos, eles divulgam muito o Esperanto. Então, vocês fazem essa experiência depois, lança a palavra Esperanto lá no Google para vocês verem. Então, a gente pode passar dias passando de um site para outro, só em Esperanto. Tem muitos deles que é só em Esperanto. O site, Vortaro que fala? Vortaro que pronuncia? Dicionário, Vortaro. Túlio Flores Vortaro. é o nome dele. E o Vortaro é de vorto. A palavra vorto é palavra. E o Esperanto tem um conjunto de sufixos e prefixos que formam novas palavras. Por exemplo, arbo é árvore. Se eu falar arbaro, eu tenho a floresta. Se eu falar vorto, palavra. Se eu falar vortaro, eu tenho o dicionário. O Esperanto é muito lógico. A gente não precisa ter um dicionário muito grosso, porque se a gente usar os prefixos e sufixos, a gente não precisa ter muitas palavras diferentes. Por exemplo, se eu falar assim, eu sou feliz, mi estas felicia. Agora eu vou falar, ele é infeliz. Aí eu uso o prefixo que indica antônimo, é o mal. Então eu falo, li estas mal felicia. Aquela pessoa é rica. Então eu vou falar assim, tiu persono estas richa. Aquele outro é pobre. Tiu alia estas mal richa. Então, não existe a palavra pobre para a gente pesquisar no dicionário e a palavra rica. Existe a palavra rica. E dentro dela a gente já sabe qual que é a palavra pobre. Isso facilita. Os dicionários podem ser menores, porque a flexibilidade da língua permite isso. Olha os vários tipos de divulgação do espiritismo pelo Esperanto, através de cartas e artigos. Por exemplo, a Leca, da comunicação, me pôs em contato com pessoas lá do Sergipe. Então, eles queriam que abrir uma página numa revista espiritualista espírita deles, eles queriam abrir uma página só em Esperanto, que alguém fizesse os artigos em Esperanto e a outra página traria a tradução do artigo em português. Eu aceito os desafios porque é para divulgar o Esperanto. Então, a gente escreve todo mês um artigo lá em Esperanto para eles também divulgarem a língua. E eu já falei sobre Allan Kardec, que é o grande pensador e educador. Falei quais são os aspectos que tornam Allan Kardec um grande pensador e um grande educador. Atualmente, acabei de fazer uma trilogia, porque é um artigo por mês, mas os meses estão passando rápido, né? Então, é sobre o terceiro milênio e a sustentabilidade ambiental. Nós estamos precisando entrar no campo do terceiro milênio carregando a bandeira do meio ambiente. Não é só as questões espirituais que a gente tem que levar para o terceiro milênio, para que ele seja o milênio da espiritualidade. Temos que levar a bandeira do meio ambiente, pois o mundo está sendo destruído. A Amazônia, vários outros lugares. Então, nós temos que despertar em nós essa sensação de que nós pertencemos à humanidade. Nossa questão já não é só local. Uma guerra igual essa que está aí, se de repente eles começarem a usar armas atômicas, vai atingir tantos países. Nosso mundo está interligado. Nós estamos com a visão até da física quântica mostrando como que as coisas podem ser interligadas. E nós temos, então, que valorizar de uma forma efetiva a questão ambiental. Então, tudo isso a gente pode fazer através do Esperanto. Aqueles que tiverem sabendo o Esperanto vão poder ler. A gente pode, então, criar área de estudo e divulgação, cursos,
participação em encontros e congressos. Já falei, versão de obras básicas, a maioria delas já está feita. Publicação de informações, igual acabei de falar agora, dicionários, obras didáticas, encontros virtuais para intercâmbio e estudo, palestras no exterior, encontros sociais. Tem espíritas esperantistas, igual o companheiro lá de Patinga, que ele já fez várias viagens nesses países do leste europeu, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, esses países, e ele falava em Esperanto sobre o espiritismo, as palestras dele. Ele até falou na União Espírita, numa das nossas lives sobre o Esperanto, ele participou de uma das lives que a gente fez aí na União Espírita. Então tem Esperanto nas rádios, vídeos em Esperanto, está cheio de vídeos na internet. Elaboração de campanhas para incentivo do estudo, igual mostrei para vocês, formação de grupos via WhatsApp, Facebook, estudos e práticas de tradução para o Esperanto, já falei, apoio a instituições espíritas esperantistas, utilização do Esperanto na música, teatro e arte. Por exemplo, uma aluna minha, lá de Teófilo Otoni, já faz parte agora do nosso grupo de coordenadores, acho que foi 24 ou 25, ela fez uma apresentação em Esperanto, que ela toca violão, e é engraçado, ela é muito jovem, ninguém imaginaria que o filho dela já pudesse acompanhá-la no violão. E ela foi acompanhada pelo filho dela, que é um adolescente, até bem jovem. E ela cantou aquela música, Quando Eu Penso em Jesus. Vocês já ouviram falar dessa música? É espírita. Sim, já ouvi, muito bonita. Esperanto. Então, ela teve a oportunidade de falar para um auditório assim, com mais de 70 pessoas que iriam assisti-la naquele sarau lá, né? Tinha apresentações artísticas. E ela, então, teve a oportunidade de, através da música, usar o Esperanto e falar sobre o Esperanto. E ela se saiu muito bem, aprendeu a música tranquila. Tim e Vanessa que gravaram essa música em Esperanto. E, atualmente, por exemplo, olha o tipo de trabalho que a gente está recebendo também, quem é esperantista espírita. Esse almanaco aí, ó, Almanaco Lorenz. Todo ano, a editora Francisco Valdomiro Lorenz, que é uma editora de obras também, espíritas e espiritualistas, ele edita esse almanaque e é divulgado para muitos países, para dezenas de países no mundo inteiro, gratuitamente. Eles já têm um grupo de esperantistas que eles mandam gratuitamente. E nesse almanaque trata-se de muitos assuntos, questão ambiental, obras espíritas, trabalho social e espírita. Então, essa semana agora eu recebi, até transcrevi uma parte do pedido que eles me solicitaram. Olha, no Almanaque do Lorenz de 2023, vamos apresentar instituições espíritas brasileiras que desenvolvem trabalhos sociais de relevância. Este trabalho não só descreveria o histórico da instituição, mas o trabalho de caridade desenvolvido, inclusive com fotos das atividades. Se o irmão conhecer algum trabalho relevante em sua região e puder ajudar-nos, seria muito interessante. Então, eu ainda vou ver, assim, todas as instituições espíritas fazem um trabalho social, não faz? Vocês mesmos são da área, né? Ele falou que é relevante, então talvez é um trabalho, assim, mais conhecido, mais relevante, eu não sei. Eu pretendo mandar o trabalho de algumas instituições para eles, e eles lá escolhem. Eles vão pedir a todos os outros colaboradores deles também, eu sou um deles. Então, eles vão pedir outros colaboradores, aí eles fazem a seleção. Mas qual que é o objetivo deles? Mostrar lá fora, para os esperantistas que eles vão enviar esse livro, que o espiritismo desenvolve um relevante trabalho social também, que é importante, o trabalho social do espiritismo. Inclusive, eu ia perguntar a vocês, qual instituição que vocês sugeririam para eu entrar em contato, para a gente saber algumas informações para mandar para eles? Inclusive, eu tenho que traduzir para o Esperanto depois, para ir para eles. Vocês sugeririam qual instituição para eu fazer um contato depois? Por exemplo, o Célia Xavier seria um? Sim, o Célia Xavier tem o Lar Espírita lá. Eu pensei lá também... No André Luiz. Agora, o Nelson também tem em Patinga, né, Nelson, também. O Edivaldo aqui em Patinga está nesse movimento aí, eu né? Ainda vou mandar para o Edivaldo, que ainda não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso. O irmão Glacos, o que vocês acham?
Ele tem um trabalho diversificado também, né? Ele tem atendimento até psicológico, ele abrange bastante. Eu entrei em contato também com aquele centro Manuel Felipe Santiago. Ele tem um trabalho também, assim, de atendimento à comunidade. O Célia Xavier tem 2 lugares, viu, que ele atende. É mesmo? É. Então eu vou pôr Célia Xavier, vou entrar em contato com o Edivaldo depois, que eu sei que eles têm um trabalho desse sentido. A gente mandar pelo menos uns 3. Eles vão receber muitos, do Brasil inteiro. Aí eles vão ter que fazer uma seleção, uma síntese também, não pode ser, é coisa talvez de uma página para cada um. Mas é isso, estou mostrando para vocês o tipo de trabalho que a gente pode fazer quem trabalha no campo espírita esperantista, sabe? O próprio Sheila que você está lá, Said. É isso que eu ia falar. Tem a Casa Espírita André Luiz, lá o CEAL, que é do Sheila. Sheila tem um trabalho bem efetivo também, na assistência. Ah, sim. Inclusive, eles já deram o curso de Esperanto lá, no Sheila. Pois é uma coisa legal para você fazer um link. Eu vou procurar saber direitinho, vou fazer uma síntese da criação, das atividades, do âmbito também em que eles... a amplitude do trabalho. Aqui, para vocês terem uma ideia, lembra aquela passagem que eu falei assim, citei Allan Kardec, ele disse lá na introdução do Livro dos Espíritos, que uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como que o Esperanto é interessante nesse sentido, que parece que se aproxima da ideia de Allan Kardec. Está vendo essas frases aí, ó? O pássaro voa sobre as árvores. É uma frase. Nós falamos sobre o Esperanto. Outra frase. O livro dos Espíritos está sobre a mesa. Está em ênfase aí a palavra sobre, que é a preposição sobre. Vocês perceberam que a gente usa uma mesma preposição em 3 frases, mas nas 3 frases ela está com sentido diferente em cada uma delas. Por exemplo, quando eu falo assim, o pássaro voa sobre as árvores, é acima, não tem contato com as árvores, é sem contato, é acima. Quando eu falo, nós falamos sobre o Esperanto, esse sobre aí é a respeito do Esperanto. E quando a gente fala, o Livro dos Espíritos está sobre a mesa, aí é em cima, com contato. Então tem o acima, que os pássaros voam, tem o em cima com contato. Mas a gente pode usar o sobre. Aí, como que o Esperanto resolve essa questão? Veja bem, que o Esperanto capta a ideia. Se a ideia é acima de, a preposição do Esperanto é super. Se a ideia é em cima de, é sur. E se for a respeito de, é pri. Então, essas frases a gente traduz assim, ó. O pássaro voa sobre as árvores. Lá, birdo, flugas. Vou deixar aqui para vocês depois me darem a solução. Lá, árvore. Outra. Nós falamos sobre o Esperanto. Ni parolas, nós vamos preencher aí, Esperanto. O outro, o Livro dos Espíritos está sobre a mesa. La libro de la spiritoi estas la tablo. Para a primeira frase, qual vocês acham que é a preposição? Super. Super. E para a segunda? Pri. Quem fala de alguma coisa, sobre alguma coisa, mas tanto de como sobre, com a ideia de a respeito. Então, isso é interessante. E a última é sobre com contato, é o sur. Então ficaria assim, ó. La birdo flugas super la arboi. Interessante que o plural é formado com essa letra J. Essa letra J é aquela da palavra Iugoslávia que a gente vê lá na Europa. É o J com som de I para falar junto da vogal. Então, fica sonoro. Ao invés de usar o S no português para formar o plural, a gente usa o J, que é uma semivogal. Então, árvores é arboi. Árvore, no singular, é arbo. No plural, arboi. Ni parolas pri Esperanto. La libro de la spiritoi estas sur la tablo. Não tem sintonia com o que Allan Kardec falou? Só para terminar, então, veja bem, eu costumo pegar meus alunos para chamar a atenção deles. Eu falo assim, traduzam para mim, o navio está no mar. Eles sabem que a preposição em, com sentido de dentro de, é en, é n, en. Então,
navio é shipo, lembra do inglês? Ship, quem já estudou inglês? Então, e mar é maro. E aí a gente vai falar assim, o navio está no mar. Lá, shipo, estas, vou deixar a preposição para explicar, lamaro. Já que em é en, aí eles põem assim, lá, shipo, estas, en, lamaro. Errado. O Esperanto não traduz, não é as preposições ao pé da letra, é o sentido delas. O navio está dentro do mar? Não está. Então, não pode ser en. En é dentro. É em no sentido de dentro. Está acima, em cima do mar. Então, é sur. Então, a tradução correta é la shipo estas sur la maro, que é aquele sur que eu falei, contato, em cima, sobre, com contato. Então, o Esperanto é uma língua que obriga a gente a prestar atenção nas ideias que a gente está falando, porque realmente há uma questão de que ele se aproxima muito dessa ideia de Allan Kardec, que cada significação deve ser expressa com uma palavra diferente. Mas tem também as palavras que têm mais de uma significação. Por isso que eu falei, o Esperanto não é uma língua perfeita, mas pelo que eu mostrei, muitos acham que é uma obra-prima de lógica e simplicidade. Bom, gente, é o que eu poderia falar no início. Infelizmente, nossos colegas não apareceram, eles estavam muito ocupados, mas é um grupo que nós já estamos formando de cerca de 8 pessoas. De Ipatinga tem o Edivaldo, que o Nelson conhece, tem a Sara de Divinópolis, que também faz parte do nosso grupo aqui de áreas do Esperanto. Tem essa colega que eu falei que fez a apresentação musical em Esperanto de Teoflotone. Poços de Caldas tem a nossa colega de lá. Então, assim, cada um é de uma cidade diferente. Mas todos eles falam Esperanto. Quando a gente reúne uma live entre nós falamos em Esperanto entre nós às vezes. Às vezes a gente divide, uma parte em Esperanto, outra parte em português. Eu agradeço, que sei que eu já ultrapassei o horário, né? Said, quero te agradecer aí em nome da equipe pela sua apresentação. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Realmente o Esperanto está na sua alma, está no seu coração. Isso é verdade. A Érica sabe disso. E é uma língua, como que ela é importante para unir os povos. Então, todos nós deveríamos arrumar um tempinho que fosse para buscar estudar essa língua. Eu estava pensando no ano que vem a gente organizar um grupo de estudos pela União Espírita. Quem sabe nós vamos poder fazer isso no início do ano depois. Uma boa ideia, Said, viu? Sim. Said, eu achei super interessante também essa coisa da fraternidade, da intenção dessa língua para agregar pessoas. Porque a assistência também trabalha com uma área que é distinta do espiritismo, que é a legislação, que é a rede com CRAS, CREAS, e a importância dessa fraternidade para ter esse trabalho coletivo social, sabe? Não tem jeito, só doutrinariamente, a gente trabalhar as questões sociais. Entendi. Não tem jeito. Não Igual eu jeito. falei também, não tem jeito da gente usar o Esperanto só no âmbito espírita. Nós temos que ir aos outros, que não são espíritas, mas tem a questão da fraternidade. Aí a gente sente que existe um elo, sabe? Um elo de ligação. É isso que eu senti também quando você foi falando. Falei, olha, tem ligações aí. Eu estou admirado, o grupo de vocês, muito bom, hein? Já pensou o dia que eu esperando chegar em uma área, ter tanta gente assim? Ué, mas você já tem, Said. Você tem 8 aí. Você pega os de fora. Isso. Com você 9. Tem que ser isso. Esse grupo é muito bom mesmo, viu, Said? Esse grupo é bom. E a gente sente a fraternidade. Isso aí é uma coisa que a gente sente só de falar com o pessoal. Vocês... Não é fácil. A gente enfrenta momentos difíceis também, né, Érica? Sempre, né, Said? Nós estamos juntos aí tem uns 20 anos, né, Érica? Com certeza. A gente conhece muitos fatos, mas no final todo mundo quer acertar. Eu agradeço muito a atenção que vocês deram e futuramente, quem sabe, nós vamos poder fazer um trabalho mais de perto. Com certeza, viu, Said? Vai ser um prazer. Gente, mais alguma consideração? Alguém gostaria de fazer algum comentário? O Antônio já foi? Antônio não, ele está aí.
Ah, tá aí, né, Antônio? Tá E aí, Antônio? Leal, Grande gente. esperantista, o Antônio? Sai de ver todo mundo. Ele O tem Said já foi meu divulgado. professor já. O Antônio, o Said, o Antônio tem divulgado todos os dias o Bom Dia em Esperanto. É Palavras de Luz da FEB, você conhece? Em português e esperanto? Ainda não li, não. É um videozinho Ah, sim. em português e esperanto. Ah, já é divulgado assim? Aí pega trechos do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, do livro Encontro Marcado. Vou procurar na internet. Aí todo dia eles mandam. E aí eu replico no grupo. Porque eu estou participando entendi. de um grupo do Adonis, é o Sim. ACOE, junto com a Odília. E aí eu Como é que pego lá chama? ACOE, Significa? curso de Esperanto. Só a primeira letra que eu esqueci. O Adonis, o professor, citei aqui hoje. Vocês lembram que eu falei que no site da União Espírita Brasileira tem um curso em PDF que as pessoas podem acessar lá, do Esperanto para o Mundo Moderno. É do professor Adonis que ele está falando. Nós vamos nos despedir agora? Sim. Sim. Então, só um minutinho. Antonio, estis granda plezuro rencontre vin ĉi tie en virtuala renkontiĝo, ĉu bone? La presuro estas mias granda instruisto Said. Tre bone. Olha, Falei que foi um grande prazer encontrá-lo aqui no nosso encontro virtual. É assim que a gente faz. Quando é esperantista com esperantista, a gente pode falar igual nós estamos falando com vocês em português, a gente falaria em esperanto. que legal. Muito bom. Tá bom. Muito Obrigado. obrigada mais uma vez, viu, Said? Muito obrigada mesmo. E eu quero convidar a Laurita para fazer a prece final para nós. Então, vamos agradecer o Said imensamente pela disponibilidade, pelo carinho de atender o nosso grupo. E agradecendo ao Pai Maior por estarmos reunidos em seu nome, mais um aprendizado, a Jesus, nosso irmão e mestre. Nós possamos estar sempre irmanados, unidos na fraternidade e no amor de Cristo. Todos nós tenhamos uma boa noite, agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre, e a Virgem Maria, Mãe de todos nós. Que sejamos todos em paz, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Falou, gente. Fiquem todos com Deus, sair. Boa noite para todos. Boa noite e boas atitudes cívicas para todos vocês. Obrigada. Então, Falou.